Boas noites a todos. Não podíamos, penso eu, começar da melhor maneira esta caminhada no primeiro dia de campanha oficial para as eleições autárquicas aqui em Viana do Castelo. São realmente muitos os que aqui estão para assinalar o apoio à nossa candidatura à Câmara Municipal de Viana, que é liderada pelo Hermenegildo Costa. Estive aqui em Viana com alguns de vós, na altura em que a sua candidatura foi apresentada publicamente. E agora que muito trabalho foi feito, que as listas foram elaboradas, que, portanto, houve uma equipa grande que se juntou em torno da sua candidatura, acho que é muito importante esta mensagem. Esse trabalho foi um trabalho feito não a pensar no PSD, mas a pensar no interesse da Câmara de Viana do Castelo, de todos os municípios de Viana do Castelo, nas pessoas que nós devemos servir. São muitos os que se candidatam, quer às Assembleias de Freguesia, pensando nas futuras juntas de freguesia também, à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal. São muitas as pessoas que puseram de lado outros interesses, outros problemas, outras sensibilidades, para poderem hoje estar disponíveis nesta candidatura, que a partir de hoje já não é a candidatura só do PSD, é a candidatura que luta por uma mudança em Viana do Castelo. Ora, o Dr. Aguiar Branco, há pouco, recordou aqui a importância que uma liderança na Câmara Municipal pode ter para abrir outros horizontes a Viana do Castelo. Poderíamos encontrar vários exemplos de muitas câmaras municipais onde a gestão e liderança política fizeram toda a diferença. Aqui em Viana foi recordado, e muito bem, como se conseguiu encontrar uma solução, não foi uma solução perfeita, mas foi uma solução para um grave problema que nós tínhamos herdado. E o Dr. Aguiar Branco recordou, e muito bem, que foi possível atingir essa solução, mas, infelizmente, não foi com a ajuda do Presidente da Câmara, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Mas hoje quero eu aqui acrescentar também. Ainda não está feita a ligação do Porto de Viana à A28, porque enquanto estivemos no Governo, o Presidente da Câmara não quis lançar as expropriações que eram necessárias para que os acessos fossem feitos. E agora que o Governo é do partido do Presidente da Câmara, em que já se devia ter despachado a concretizar esse movimento que permitiria, com as expropriações, garantir a obra. Não há obra. E sabem porquê? Porque o Governo anda há 2 anos a meter na prateleira todas as obras que ficaram consensualizadas em Portugal com o Partido Socialista, quando se fez o acordo de parceria com a Comissão Europeia e se aprovou o Portugal 2020. E sabem porque é que, durante estes 2 anos, todas essas obras ficaram na prateleira? Para que o Governo pudesse dizer aos portugueses que tinha feito um milagre que não fez. Que podia dar mais salários e mais rendimentos sem que isso tivesse nenhuma contrapartida. Hoje conhecemos as contrapartidas. Sabemos, nestes 2 anos, que o Governo e a geringonça que o apoia preferiu aumentar os salários do que melhorar o Serviço Nacional de Saúde, do que melhorar o sistema educativo, do que melhorar o apoio social que muitos precisam ainda em Portugal. Quer
no que respeita ao investimento público, à despesa de capital. Não estou a falar de grandes obras públicas. Estou a falar dos taxas que é preciso adquirir, dos equipamentos que é preciso substituir para prestar um bom serviço nos nossos hospitais, nos centros de saúde. Esse investimento, hoje, é mais baixo do que no tempo da Troika, quando não havia dinheiro. Isto tem um custo? Claro que tem um custo. Mas o Governo não fala desse custo. O Governo só gosta de dar as boas notícias. E esconde as outras, como se elas não acontecessem. É pena que seja assim. Porque um Governo que tem a legitimidade do Parlamento pode fazer as opções que entender para o futuro. Mas tem de as assumir com transparência. Não pode querer dar às pessoas a ideia de que faz um milagre socialista, que é descer o déficit, melhorar as contas e aumentar as despesas associadas aos rendimentos, com isso escondendo os cortes que faz para a despesa pública de investimento e também para o que sobra depois de se pagar salários para produzir boa educação, boa saúde e outros sistemas sociais. Por isso é que eu tenho dito que a mentira tem perna curta. Nós sabemos que nestas eleições autárquicas o Partido Socialista e o Governo estão um bocadinho nervosos e fazem anúncios todos os dias. Nunca se viu, a mais de um mês da apresentação do Orçamento, tanta entrevista do Ministro das Finanças, do Secretário de Estado das Finanças, do Primeiro-Ministro, só a falar do que vão apresentar daqui a um mês. Isto há de querer dizer, com certeza, que para eles o Governo tem de se envolver mais na campanha para proteger melhor um resultado. Nem que para isso tenham de criar a ilusão de que vão oferecer mundos e fundos para o futuro. Mas nós agora já sabemos o que são os mundos e fundos que eles oferecem. Se os próximos 2 anos forem como os 2 que já levamos de legislatura, então nós sabemos que daqui a 2 anos haverá menos para colher, porque tem havido pouco a semear, a contar com o futuro. Não tivéssemos nós semeado, mesmo em tempos mais difíceis, e hoje não se estaria a colher tão bons resultados como aqueles que vamos colhendo. Mas temos de perguntar, e daqui a 2? E daqui a 4 anos? De que boas notícias vamos viver se hoje não se fizer a sementeira de vida, não se preparar o terreno, não se fizerem as reformas que são necessárias? Às vezes o Governo vem dizer que quer fazer reformas. Não são aquelas que nós entendemos que são prioritárias. O Governo, através do Primeiro-Ministro, diz em Bruxelas que a Europa tem de fazer reformas. Mas os seus parceiros aqui em Portugal estão contra essas reformas. Na Europa e cá. Quer dizer, alguém que queira preparar o terreno para semear tem de ter quem queira fazer o trabalho. Mas esse trabalho o Partido Comunista não quer fazer, o Bloco de Esquerda não quer fazer e o Partido Socialista não pode pôr em causa o que os seus apoios no Parlamento lhe ditam. É assim. Vejam o que se passou com a lei da imigração. Já o denunciei em agosto no Algarve, voltei a fazê-lo em Castelo de Vide e ainda hoje de manhã, respondendo à comunicação social, chamei a atenção. Cuidado com as alterações que foram feitas. Soubemos hoje, através da comunicação social, que dispararam aos milhares os pedidos de visto de residência para pessoas que procuram a nossa sociedade e a nossa economia. Disse e repito, como é que é possível que o Parlamento tenha pedido informação sobre o parecer do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a alteração que foi proposta pelo Governo e pelos partidos da maioria, em parte já ter aparecido na comunicação social referências a esse parecer e ao fim deste tempo todo
o Governo ainda não ter tido o cuidado de enviar ao Parlamento, à Assembleia da República, essa informação. E hoje soubemos por um jornal que dispararam os pedidos justamente no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas sobre isso o Governo também não diz nada. E eu disse, cuidado, temos de ver, muito bem, se esta alteração que foi feita tem ou não tem um efeito de chamada muito grande que possa pôr em causa a segurança do país. Respondeu o Primeiro-Ministro outra vez com a conversa de que eu estou a quebrar o consenso que existe em Portugal há muitos anos sobre a lei da imigração. Eu quero daqui dizer que começa a ser excessiva a maneira como o Primeiro-Ministro desconversa sobre as coisas importantes em Portugal. E vou repor a questão. Quem alterou o consenso que existia em Portugal durante muitos anos com a lei da imigração foi este Governo que se deu ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista para fazer esta alteração. A lei que existia antes era uma lei que estava consensualizada no país. E não me lembro que ninguém tivesse dito, que o Dr. António Costa tivesse dito, que até esta alteração ter sido feita, que vivíamos num país xenófobo, ou num país racista, ou num país fechado ao exterior. Pelo contrário, somos um país tolerante, somos um país aberto, mas queremos ser um país com segurança. Em toda a Europa, as pessoas estão a pensar em reforçar a sua segurança. E nós cá, porque temos na geringonça uns partidos radicais que acham que pode entrar toda a gente, devemos pôr em risco a segurança dos portugueses e do país apenas porque há umas pessoas ideologicamente que querem fazer essa ruptura com o que foi o consenso que sempre existiu na sociedade portuguesa e por isso temos uma sociedade mais segura do que outros têm. E nós é que estamos a romper o consenso. Dou outro exemplo. O PSD apresentou há algum tempo e hoje discutiu propostas para melhorar a supervisão financeira em Portugal. E o Governo não quis ficar fora desta discussão e, bem, ontem apresentou um relatório sobre esse assunto também. Nesse relatório são avançadas várias ideias que alteram significativamente a estrutura e o sistema de supervisão em Portugal. Não são aperfeiçoamentos sobre o que já temos. São alterações profundas. Eu hoje de manhã chamei a atenção também, dizendo que era importante, assim, uma espécie de teste ácido à vontade do Governo promover consensos amplos em matérias que são estruturantes da vida do país, se o Governo quer simplesmente chumbar as nossas propostas e avançar com alterações profundas que rompem o consenso que tem existido ao longo destes anos. Ou se quer, de outra maneira, responder mostrando qual é a abertura que tem para as ideias que nós apresentamos. Espero que desta vez, e por isso lhe chamei um teste ácido, não voltemos à mesma conversa de que o PSD apresenta propostas importantes que a maioria que suporta o Governo chumba liminarmente, para depois o Primeiro-Ministro vir acusar o PSD de não apresentar nenhuma proposta construtiva e de não apresentar nada para o futuro do país. Esta conversa, que é uma conversa enganosa, tem de ser desmascarada e hoje o Governo tem a possibilidade dele próprio se desmascarar, mostrando se está ou não está interessado num amplo consenso nacional em matérias que não devem respeitar a um Governo em particular, a uma maioria conjuntural, mas que interessa a todos os portugueses e ao futuro.
Quero terminar dizendo que seja ao nível nacional do país, seja ao nível das câmaras, apesar de se tratarem de eleições diferentes, de escolhas diferentes, a nossa maneira de estar não é muito diferente. A nossa abordagem é a mesma. Nós somos um partido que foi sempre um partido de base popular. Nós não somos elitistas. Como Sá Carneiro dizia, nós somos um partido interclassista. Toda a gente cabe no PSD. Somos também um partido social-democrata no sentido em que nos preocupamos com a igualdade de oportunidades. Mas não confundimos igualdade de oportunidades com o igualitarismo. As sociedades onde o igualitarismo foi levado a cabo nivelou por baixo os rendimentos de toda a gente. Ou melhor, de quase toda a gente. Quase toda a gente ficou pior para que uma pequena elite ficasse melhor. Esta foi a experiência comunista. Esta foi a experiência socialista onde foi posta em prática no mundo. É assim, nós podemos observá-la. O que nós queremos não é impedir que haja gente que possa ganhar mais e ter mais rendimento e riqueza. É impedir, evitar que haja pessoas que tenham tão pouco e, em particular, que não tenham o suficiente para ter uma vida digna. Isso é o que nós entendemos por igualdade de oportunidades. É dar a todos a oportunidade de poderem realmente escolher, de acordo com as suas preferências, uma vida que lhes possa ser digna e satisfatória. Não queremos pôr tudo igual. Queremos que as pessoas possam escolher em igualdade de oportunidades. É uma coisa diferente. Todos os nossos candidatos têm esta perspectiva. Todos, quando exercem o poder, seja nas câmaras, nas freguesias, no governo, o que querem é servir a todos. Não é apenas a umas clientelas. Há aqueles que votam nos partidos. Tenho a certeza que o Hermenegildo e toda a equipa que está aqui está imbuído deste espírito que é verdadeiramente um espírito social-democrata. Com realismo, porque nós fomos sempre um partido realista. Um partido, portanto, que encara as reformas na sociedade com gradualismo e atendendo à situação que se vive. Por outras palavras, não nos pomos a prometer o céu e a terra, quando sabemos as dificuldades e as adversidades que existem. Mas nunca nos conformamos. Vamos sempre à luta. Estamos sempre disponíveis para dar o melhor de nós próprios, para superar as dificuldades e para que no dia de amanhã, não é o dia amanhã no calendário da semana, é o dia amanhã olhando a uns anos de distância, nós possamos ter uma sociedade mais justa, mais aberta, mais dinâmica do que a que temos hoje. E para termos mais daqui a uns anos do que temos hoje, temos de fazer mais do que fazemos hoje. E temos de fazer melhor. Esse é o meu grande desejo. Que aqui em Viana também se possa fazer melhor, com este espírito, com esta maneira de estar, em que todos nos revemos. Hermenegildo, bom trabalho, boa eleição. Tem aqui muita gente a apoiá-lo. Falta o resto. Vamos à procura do que nos falta para poder prestar um bom serviço. Uma boa noite. Obrigado.